Bom, então, pessoal, vamos começar aqui, como de prática, uma exposição, e depois a gente abre para as perguntas, né? Eu vou gravar só a exposição. Quem não puder participar síncrono, pode trazer as dúvidas para o tempo que nos cabe na próxima sexta-feira. Então, antidepressivos, deixa eu só fazer uma correção. Eu vou passar a página que saiu com o nome errado ali, porque eu mudei o título da aula aqui antes de começar, mas teve a digitação. De qualquer forma, a gente vai falar das síndromes depressivas, o que chamamos, assim, com a visão da psiquiatria na presente data, de uma síndrome depressiva, do tratamento farmacológico da depressão maior. Quando eu digo depressão maior, eu me refiro a um episódio de depressão grave, né? Depressão maior é a forma como o DSM se refere aos episódios de depressão. E vamos falar um pouco também do transtorno bipolar e do seu tratamento da depressão bipolar. Mas eu vou mencionar isso porque a gente fala na semana que vem de transtorno bipolar, mas existem depressões e é o polo onde o indivíduo fica mais adoecido é no transtorno bipolar, é o polo depressivo. E às vezes a gente se lembra dos episódios maníacos e hipomaníacos, mas os polos de depressão, os episódios de depressão são os mais frequentes enquanto o indivíduo está adoecido. Bom, o DSM-5, que é o manual americano, né, e é uma tendência que para CID-10 se acompanha esse raciocínio, né, ele traz o transtorno disruptivo da desregulação do humor como um transtorno que antigamente se pensava que tinha mais relação com o transtorno bipolar, mas com o transtorno com genética e apresentação clínica mais próxima da depressão unipolar, que é aquela depressão de indivíduo que só tem episódios de depressão, né? O transtorno depressivo maior, e isso todos são transtornos do espectro da depressão, né? A distimia, que seria aquela depressão leve ou persistente, mais de 2 anos. Vocês no curso de psicologia podem perceber, talvez, se o indivíduo passe por isso, porque ele entra com um determinado humor, aí depois de um tempo ele muda, não é aquela pessoa que todo mundo conheceu durante um bom tempo, no que tange ao humor. Claro que em adoecido também aumenta a irritabilidade, etc., por 2 anos. E aí a gente chama isso de depressão leve ou distimia, né? Tem que ter pelo menos 2 anos, óbvio que 1 ano e 9 meses, a gente não vai deixar de pensar nessa circunstância neurobiológica, não para estigmatizar o indivíduo, claro, para que possamos fazer intervenções melhores sua qualidade de vida. E o transtorno disfórico pré-menstrual não é TPM. TPM é a tensão, são sintomas leves que não atrapalham enormemente a vida. Não foi, eu não estou sendo advogado de sempre, mas uma constatação, tentativa de criar mais doença, porque realmente tem pessoas que têm no seu período lúteo, né, na fase pré-menstrual e um pouco na pós também, muitos prejuízos na qualidade de vida, não conseguem ir ao trabalho, tem prejuízo na sua produtividade, nas relações interpessoais, a ponto de merecer cuidado da saúde mental. E a relação temporal com as fases lúteas, né, com a parte pré-menstrual, é bem marcada, de modo que precisamos de um olhar diferente do que as depressões tradicionais. Depressões enquanto induzido por algumas substâncias, claro, ou medicamentos. Existem medicamentos que são indutores, que podem ser depressogênicos. Aliás, o primeiro antidepressivo ele foi descoberto depois da percepção que um antihipertensivo induzia depressão, induzia sintomas subsindrômicos de depressão. Então, primeiro se observou a medicação que induzia sintomas depressivos para relacionar remédio com o humor, para depois pensarmos em medicamentos que poderiam ajudar nesse período difícil. E depressão secundária é outra doença médica, então tem muitas circunstâncias clínicas, tumor cerebral, etc., que tem depressão associada, e depressão associada ao Parkinson, então é muito comum, e a gente tem que pensar de uma forma diferente, porque haja vista que existe um componente orgânico, um componente diferente das depressões em que não ocorre essa circunstância. Bom,
O desfecho, depressão, que a gente acaba recebendo nos nossos consultórios, né, nossas clínicas, enfim. É um desfecho. Depois vão dizer que eu sou gente ruim, que eu não chamo pro show, que não sei o que. Gente, os ingressos do dia 11 já estão acabando. Por favor, com antecedência, porque chega Meu na Deus, hora, quem é que eu vou tentar. Helena, o seu áudio está aberto. Ativei o mudo porque tava entregando muito o jogo. Tava engraçado, a gente tava ouvindo, mas aí depois eu consegui aqui tentando ativar o mudo, consegui ativar. Bom, rapaz, isso é muito engraçado, né? Pois bem, então o desfecho da depressão nos faz pensar numa série de fatores de risco que chegaram àquela alteração neurobiológica, né? Inclusive muito importante os fatores psicológicos, enquanto fatores epigenéticos deflagradores da depressão, e que hoje acontece que existe uma alteração do padrão de funcionamento nos casos, principalmente de depressão grave, em áreas cerebrais, né? Como hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Então, a depressão ela é uma doença, um transtorno, enfim, como diria, quem falou, Pedro, chama como quiser, mas que existe impacto neurológico enquanto causa e enquanto efeito dessa síndrome. Quer dizer, isso parcialmente justifica a ideia de que fármacos podem ser úteis nesse processo de superação. Então, aqui mais um slide que eu trago sempre para mostrar que a depressão ela é um conjunto de desfechos que vai desde as experiências que vivenciamos na infância, a predeterminações contidas no nosso DNA, aos eventos gatilhos, eventos epigenéticos, estressantes, que vai também ao uso de substâncias, de drogas ilícitas, doenças clínicas, até esse desfecho de depressão, né? Quem tiver interesse, eu postei até no meu Instagram, fala de um humorista que teve episódio de depressão, o Batoré, que é uma fala bastante interessante acerca da forma sorrateira, muitas vezes, que esse transtorno se implanta e da dificuldade de perceber, de ter essa autopercepção. Então, outra questão, pessoal, é o quanto a depressão é genética. Existe uma determinação de que o indivíduo vai deprimir? Então, a priori, segundo os estudos de análise de proporção da variância, né, em gêmeos idênticos, um estudo feito por Candler, ele mostrou o seguinte, que podemos pensar que 2/3 da depressão, dos episódios, o mais importante, isso pensando epidemiologicamente, avaliando gêmeos idênticos que têm uma genética igual, né, muito parecida, muda o RNA mitocondrial. Então, ele pode pensar que 2/3 dessas depressões são secundárias a esse acúmulo ou a eventos epigenéticos importantes, eventos de sofrimento importantes durante a vida. Então, a genética não é uma pré-determinação. Bom, depressão é uma doença, né, antes de falar dos remédios, que tem várias patoplastias, várias formas de apresentação. Teoricamente, segundo o manual americano, e a CID-11, a gente precisa de um desses sintomas centrais, que é prejuízo da hedonia, ou do interesse, e humor deprimido, um dos dois mais 4 periféricos, ou os 2 e 3 periféricos. Humor deprimido, prejuízo da hedonia, basta 3. Reação suicida, alteração do apetite e tal. Só isso aí é para facilitar o entendimento de não psiquiatras, de clínicos, né? Um psiquiatra, como eu disse da última vez, trabalha com DSM debaixo do braço, né? Mas é um norte. O fato que a predominância de determinado sintoma vai ser também um fator dentro do nosso algoritmo mental que vai falar a favor de determinado tratamento farmacológico ou não. Tá? E outra coisa, se a gente fizer uma análise combinatória, lembram disso? Lá do segundo grau, análise combinatória. Desses fatores, só combinando sintoma, com uma forma muito simplória de ver a depressão, são mais de 70 tipos. Então, todos os pacientes que a gente vê têm uma patoplastia diferente, uma forma diferente, uma forma individualizada. Isso é importante para que a gente entenda na prática que o psiquiatra escolha a medicação, né, mais adequada para ele.
Outra questão aqui, algumas alterações biológicas que a depressão traz. Essas aqui são curvas normais de melatonina, por exemplo. Antes de meia-noite faz um pico e cai no início do dia. Aqui é a curva de temperatura corporal. Indivíduos que sofrem de depressão sofrem também alterações desses parâmetros neurobiológicos. Isso é um informativo, ao passo que também não é mandatório, né? Não é mandatório. Bom, aqui, pessoal, já que vamos falar de remédio, né? Eu trouxe aqui um cérebro, né? Aqui à frente do cérebro, aqui atrás, cerebelo, os núcleos da RAF, aqui projeções de neurônios serotoninérgicos para a área chamada amígdala, muito importante na ansiedade, córtex pré-frontal ventromedial, o hipotálamo, núcleo accumbens e o estriato. Então, essas projeções de serotonina, principalmente essas 5, elas têm relação com o status mental, ou seja, se descobriu muito depois dos medicamentos que, utilizando medicamentos que aumentavam a serotonina, que você poderia aliviar sintomas relacionados à depressão. Tá? A pergunta é, existe um problema na serotonina? Eu vou aumentar a serotonina dos indivíduos com depressão, com remédios? A resposta é simples, não é só isso, é muito mais do que aumentar, é regular os neurotransmissores, é melhorar uma função que pode ser causa E ou causa ou consequência de um episódio de depressão. O fato que os estudos clínicos colocam à prova essa eficácia, e se percebe. Se você olhar os estudos mais clássicos, o STAR-D, etc., vai ver que 2/3 da depressão você consegue tratar, 1/3 não consegue, remissão de sintoma. Por que isso? A depressão está longe de ser só remédio, muito longe. O indivíduo que vai aderir a tratamentos comportamentais, a psicoterapia, dormir melhor, e fora os fatores não modificáveis, a doença clínica, problema de família, time de futebol, né? Então, vai muito além do remédio, mas certamente as medicações, quando bem prescritas, aliviam, auxiliam em funções neurobiológicas, pode diminuir dor, e é esse nosso pensamento. Óbvio que a ideia do psiquiatra é sempre remitir os sintomas, ou seja, remissão de pecados, que a gente é zerar os pecados, então é zerar os sintomas. Nem sempre é possível, porque eles estão relacionados aos ambientes externos. Então, os tratamentos, e aqui não está em ordem de importância, mas são todos muito importantes. Farmacológico, via oral, e agora nós temos também nasal ou venoso ou subcutâneo. A eletroconvulsoterapia ainda é utilizada em alguns casos, a estimulação magnética transcraniana é algo que precisa melhorar. Quer dizer, os estudos, mas também utilizados, estimulação profunda. A cetamina e a acetamina são as mais novas medicações, e aí pode ser via nasal ou venosa, utilizada para 2 situações de depressão, onde o indivíduo apresenta ideação suicida secundária à depressão, ou quando ele tem uma depressão resistente ao tratamento. E aí a gente pode usar a cetamina. A atividade física e alimentação, evidentemente, casos leves, muito leves, você vai melhorar só com mudança do estilo de vida. E a psicoterapia, enquanto técnicas para fase aguda, quanto técnicas para prevenção, é uma tecnologia fantástica no manejo das crises depressivas. Bom, Lucas, por que os antidepressivos clássicos demoram 15 dias para fazer efeito? Repare que aqui, simbolicamente, né, esquematicamente, um menino cabisbaixo, aqui triste. É possível que esse rapaz, além de uma serotonina hipofuncionante, os receptores da célula, eles aumentam. É uma tentativa de melhorar a eficácia, né? É aquela coisa da chave fechadura que a gente falou. Se você tem pouca chave, aumente o número de fechaduras, pelo menos aquelas ali vão se encaixar e não vai sobrar nenhuma. Quer dizer, para melhorar a célula de uma forma desadaptada, aumenta esse número de receptores. Então, quando você começa a fazer o medicamento, ele vai, na verdade, aumentar o número de neurotransmissor, que vai se ligar a uma quantidade grande de receptor. Aí encaixa demais. Isso vai ter uma tradução para dentro da célula desadaptativa, pode gerar até colaterais quando doses mais altas são introduzidas, por exemplo. Enquanto a melhora clínica, ela demora até a modulação, até que esses receptores voltem ao normal. Então, em resumo, pessoal, é um jogo de modulação de receptores da célula. Não é só aumentar a serotonina. Você precisa
esses receptores se modulam. E isso demora em torno de 15 dias, talvez o estalopram um pouco mais rápido, mas a gente tem que ter cuidado de manejar os colaterais. Eu, às vezes, prefiro começar com doses menores, com remédios sintomáticos, para só depois atingir as doses terapêuticas. Bom, eu acho que eu cortei a coisa de transtorno bipolar, fica para a próxima aula. Assim, deixa eu só falar uma coisa antes de passar a bola para a Vitória, para finalizar. Eu queria falar rapidamente dos antidepressivos e aí a gente vai para a discussão para ficar uma gravação. Antidepressivos. O primeiro foi a imipramina, na Suíça, Roland Kuhn, descoberta ao acaso. Na verdade, o primeiro tricíclico. Antes disso, uma medicação chamada iproniazida, que era usada para tuberculose, foi observada com efeito antidepressivo, ou seja, de dar resiliência àquelas pessoas que tratavam a tuberculose. Então, ela foi comercializada. Para e passo a isso, um ano e pouco depois, surge a semipramina, que surgiu na tentativa de fazer um antipsicótico, aí saiu um remédio para a depressão. E aí surgiram os tricíclicos, outros, a imipramina é um tricíclico, amitriptilina, clomipramina, nortriptilina. 84, na Europa, surge a fluvoxamina, que é o Luvox, 89, fluoxetina. E aí vieram os inibidores da recaptura de serotonina, que são 6, né? Esses dois primeiros citei, fluvoxamina, fluoxetina, citalopram, estalopram, sertralina e paroxetina. Chegam os duais, que são venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina, porque eles melhoram mais eficazmente a noradrenalina do que os outros. Isso também é bom para a melhora depressiva, do quadro depressivo. E vieram outros bloqueadores alfa, como mirtazapina, bupropiona, a trazodona em doses mais altas, a agomelatina, que é o único que age em receptores de melatonina, a vortioxetina, que é o modulador serotoninérgico, e agora, como já falei, a cetamina e a escetamina são tratamentos venosos, e a escetamina tem a possibilidade de ser nasal, também para os casos de refratariedade e alto risco de suicídio. Desculpa, Vitória, eu vou finalizar aqui essa gravação para te passar a bola e a gente falar. Eu trouxe intencionalmente esse tempo para que a gente fale das dúvidas de vocês. Achei que a aula passada ficou muito pesada, né? Deixa eu só. Cadê, gente?